Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Rei calabachite contoro colobon colobolobon la rei canta la bachanta la balabanda la balabanda la balabanda rei canta la bachanta la balabanda la balabanda rei calabachori canta la bachori canta la bachanta la balabanda la balabanda rocolo socontoro bolo shalom shalom shalom. Oh, cantara eu coloco um toro branco. Canta lá baixando, lá baixando, canta lá baixando, lá baixando. Vamos falar em línguas um pouco, enquanto nós aguardamos nosso convidado de hoje, profeta Vinícius Iracert. Aproveite esse momento e fale em línguas, adore. Lá cantar a balabarre, canta lá baixou, canta lá baixou, canta lá baixou, canta lá balabanda, lá bandara, balabanda, lá badeira, colombo. Rei calabaxão, canta lá balaçorião, colombo, rei canta este, canta lá bandara, balabanda. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Gente, glória a Deus. Eu vou pedir que vocês escrevam aí em letra maiúscula. Escrevam assim: como ouvir a voz de Deus? Em letra maiúscula, tudo em maiúsculo. Enquanto esses próximos 3 minutinhos o pessoal vai chegando, o profeta Vinícius já está na área. Lembrando que nós estamos em uma maratona com 56 lives atualmente. Hoje de manhã foi tremendo com o apóstolo Judá Bertelli. Ontem foi sobrenatural com o pastor Jefferson Neto de Massachusetts, Estados Unidos. Amanhã, às 18 horas, nós teremos profeta Amaro. E assim continuaremos cada dia mais mergulhando nesse rio tremendo da unção profética. Maravilha, gente. Vamos lá, abrindo a live aqui para o profeta. Por cada minuto. Glória a Deus, aleluia. Shalom, meu irmão. Paz e graça. Prazer estar aqui. Prazer Deus abençoe, nosso. viu? Eu tenho falado que essa semana, além de ser a semana profética, é a semana das vozes de trovão. Olha o vozeirão do homem, gente. Ontem o apóstolo Jefferson também tem um vozeirão bonito igual o teu. E de manhã foi Judá Bertelli com aquela voz de Espírito Santo que ele tem, né? Só eu que tenho essa vozinha aqui de Davi. Não. Meu irmão, Prazer, seja... viu, apóstolo Ricardo? Prazer estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo. Quero te agradecer desde já por aceitar o convite, mesmo tendo tua agenda, sei que é ocupada, e o Espírito certamente testificou nesse projeto, creio eu. Eu sei que quando nós começamos a falar sobre o profético, não tem regra. Daqui a pouco o tema muda, a unção muda. A única coisa que eu peço é quando estiver chegando no finalzinho, vou fazer um finalzinho assim para ti, para saber que faltam 4 minutos, para que eu possa dar umas considerações finais, para o pessoal saber o que está acontecendo aqui nessa maratona. Mas deixa Deus te usar, fique à vontade. Se quiser se apresentar, pode se apresentar. Está contigo a bola, meu irmão. Bom, é um grande prazer estar aqui junto com todos vocês. Eu sou gaúcho, sou daqui do Rio Grande do Sul e tenho um ministério profético, um ministério que começou há pouco tempo, mas que ele explodiu de uma maneira que hoje chegou às nações, por uma graça de Deus. E Deus, ele tem me dado
uma unção, uma graça para ministrar na vida de pessoas e alcançar algumas pessoas que a igreja tem dificuldade de alcançar. Então, o meu ministério, eu ganho muitas pessoas que não são cristãs, eu ganho elas para Jesus através dos dons do Espírito que Ele me confiou. Eu, há alguns anos atrás, eu sou pastor, já vai para mais de 12 anos já como pastor, né? E eu cuidei por muitos anos de uma igreja, aqui no interior, na fronteira, que a gente chama do Rio Grande do Sul, até o dia que o Espírito Santo falou comigo que eu estava entristecendo ele. Só que na época, minha esposa, ela tinha um escritório de advocacia, eu como pastor da igreja, era uma igreja, uma das maiores da cidade, e estava tudo muito bem assim na nossa vida, tanto familiar, quanto financeira, ministerial, estava tudo indo às mil maravilhas. Mas quando eu ouvi que eu estava entristecendo o Espírito Santo, eu fui perguntar em que eu estava entristecendo ele, né? E o Senhor falou comigo que eu havia colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético. E isso, quando Deus falou isso comigo, eu entendi o que Ele falou. Porque quando a gente é um pastor, principalmente um pastor de cidade pequena, a gente quer agradar gregos e troianos, quer agradar a todos e não quer ser mal visto, não quer ser mal falado. E é justamente o que o ministério profético ele faz. Ele leva a alguns extremos em que a igreja religiosa ou a igreja tradicional ela tem dificuldade de aceitar os dons do Espírito e a ação do Espírito, né? E esses dons sempre estiveram presentes na minha vida desde o dia do meu batismo no Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu já comecei a manifestar esses dons. Só que eu suprimi o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria. Eu suprimi todos esses dons. Porque, como pastor, a gente tenta ser um bom pregador. E ministrava, de vez em quando, uma revelação, uma palavra profética, mas tudo de forma muito anônima e muito silenciosa. Eu tinha todo tipo de gente na igreja, só que o dia que Deus falou comigo isso, que eu estava entristecendo Ele, aí eu tive que mudar completamente de ritmo de ministério. Porque até aquele momento, o carro-chefe do meu ministério, que é o desenho de Deus para mim, eu havia colocado para trás. E estava só com o ministério pastoral. Então eu tomei uma decisão naquele dia. E a decisão foi colocar o meu ministério profético à frente do meu ministério pastoral. E quando isso aconteceu, a minha primeira decisão foi mudar de cidade. Foi a minha primeira decisão. Então, eu saí da cidade que eu estava e vim para a cidade que eu estou hoje. Minha esposa fechou o escritório, passei... Você está em que cidade agora aí? Hoje eu estou no coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria. E você estava onde? Eu estava em Rosário do Sul, que é fronteira, né? Cidade fronteira, fica bem próxima ao Uruguai. Então, perto de Livramento ali, Santana de Livramento. Sim, 100 quilômetros de Livramento. Sim. E hoje eu estou em Santa Maria, uma cidade bem maior, de mais de 300 mil habitantes, né? Só que aqui em Santa Maria, quando eu obedeci a Deus de colocar o meu ministério profético na frente, automaticamente eu comecei a permitir, né, que os dons de Deus que estavam na minha vida, eles fossem despertados. Então eu comecei, além de pregar, a manifestar os dons de Deus. E essa manifestação dos dons de Deus tomou uma proporção gigantesca, né? Porque eu tinha muita facilidade, sempre tive, foi uma graça que Deus me deu, de
ter a palavra de conhecimento. Então, o dom da palavra do conhecimento, as revelações do Espírito, são muito frequentes no meu ministério. Mal sabia eu que isso ia fazer também explodir o ministério pastoral junto, né? Mas eu ingressei, comecei a manifestar palavras de conhecimento, interpretação de sonhos. E isso Uau! é uma graça que Deus me deu. Isso é como é que eu posso dizer? É algo assim bem raro no mundo. É verdade. Algumas pessoas, alguns profetas, eles têm interpretam alguns sonhos, mas de forma muito superficial. Deus me deu uma graça de interpretar sonhos de uma maneira profunda. Tanto que hoje, muitas pessoas que eu ganho para Jesus são pessoas que nunca entraram numa igreja e que eles receberam uma direção profética através dos sonhos. Uma coisa que a gente tem que entender, apóstolo Ricardo, é que Deus fala com o crente, mas Deus fala com o ímpio também. Uau! E isso, na nossa mente religiosa, é bem difícil de entender isso. Mas Deus, ele fala tanto com o crente, quanto ele fala com o ímpio. E com o ímpio, geralmente, Deus vem em sonhos para falar com ele, dando muitas vezes um aviso para ele, um livramento, ou até mesmo uma direção para a vida dele. Nas nossas escolas de profetas hoje, apóstolo Ricardo, as pessoas vêm do mundo inteiro. Hoje, isso para a glória de Deus, a escola de profetas é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Nós temos centenas de pessoas que vêm às nossas escolas de profetas e muita gente que não é crente. Muita gente que não é crente. E eles não Uau, vêm para como aprender pode? o profético, eles vêm para Eles vêm para aprender, receber. para ouvir Deus, para receber uma direção profética para a sua vida. Para você ter Uau, uma que ideia, interessante. para você ter uma ideia, os maiores empresários da Itália, não digo todos, mas uma grande maioria, eles vêm às nossas escolas de profetas. Uau, uau, Gente, uau, gente do mundo inteiro. uau. E isso é uma graça que Deus me deu para alcançar essas pessoas. Tanto que muitas vezes até o pessoal da Adonep, eles enviam contatos para mim, para que eu ministre no coração desses empresários que às vezes estão recém se convertendo e que precisam de uma direção de Deus. E o interessante, Deus fala com eles em sonhos e impressões também no espírito deles. Claro que, como aconteceu com outros homens na Bíblia, ímpios, que Deus falou com eles, teve a interpretação do profeta, e a partir daquele momento eles conheceram o Deus do profeta. Faz muito sentido. O ímpio, então, isso é bíblico, fato. O Deus, ele revela sonhos aos tronos ímpios, mas esses tronos ímpios muitas vezes têm a sabedoria de procurar a resposta no profeta de Deus e assim Sim, frutificar. Que tremendo. Que interessante isso. Muito legal. e essa é uma das coisas assim que Deus ministrou muito no meu coração, apóstolo. A importância de ensinar para as pessoas a ouvirem a voz de Deus. As pessoas estão sedentas para ouvir uma direção de Deus, para ouvir uma palavra de Deus. E, infelizmente, o ministério profético ele foi muito prejudicado por pessoas que tinham um dom e, por terem o dom, eles pensam que automaticamente eles têm um chamado profético, quando, na verdade, uma pessoa, para ter o chamado profético, ela não pode ter um dom apenas. Ela tem que ter mais de um dom. E um detalhe, ela tem que ter um chamado pro ministério profético. Não é todo mundo que tem o dom de profecia ou o dom da palavra de conhecimento que tem o chamado para ser profeta. É que hoje em dia, muita gente se identificou ao ter o dom que automaticamente já é o profeta. Quando, na verdade,
profeta ele precisa de uma bagagem espiritual para poder se manifestar no Sim. profético. Sim. Aí a importância, que é o tema da nossa live de amanhã com o Amaro, a importância da escola do profeta, porque ele pode ter a unção, pode ter o dom, mas muitas vezes lhe falta esse conhecimento, essa caminhada e essa bagagem, né? E outra coisa que ah, cada um, cada um de nós tem que ficar na sua função. Hoje a gente vê muito pastor querendo ensinar o profético, mas ele pode trazer em base uma ministração teórica. Agora, apenas um profeta, que realmente é um profeta de ofício, pode ministrar o que é o profético dentro de uma igreja. E pela falta do profético e pela falta da abertura que a igreja ela dá ao profético, ao ministério profético, e muitas vezes a igreja ela é surpreendida por situações como a própria pandemia. Eu acredito que a igreja tem suprimido a voz dos profetas e querem que os Sim. profetas profetizem, mas ela mesma tem tentado abafar a voz profética. Isso acontece nas escolas. Às vezes eu vejo uma pessoa que é membro de banco da igreja e daí tem uma tremenda luta para poder vir a uma escola de profetas, porque ela chega para o seu pastor e diz assim: pastor, eu quero ir numa escola de profetas. E o pastor disse: não, você não precisa ir numa escola de profetas. Você quer aprender o profético? Eu ensino você. Mas Tem ele é um uma, pastor. tem uma revista da escola dominical sobre o assunto. Sim, exatamente. Mas apenas um profeta vai poder dar algumas diretrizes para a vida dela que ela está buscando. Ou seja, um pastor pode ensinar outra pessoa a ouvir a voz de Deus, mas o ministério profético tem que ser ensinado por um especialista do profético. Sim. Então, a gente vê muitas vezes os 5 ministérios dentro da igreja, cada um querendo fazer uma coisa, só que, na verdade, cada um tem que ficar na sua função. Ou seja, o apóstolo na sua função, o pastor na sua função, o profeta na sua função, cada um dos ministérios na sua função. Então, a gente vê um pastor que tenta fazer tudo e, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer nada. Entendeu? Exatamente. Então, a igreja, ela tem almejado de ouvir a voz de Deus, mas por ela não dar ouvido ao profético, ela tem perdido muita revelação de Deus nesse tempo. Interessante é que houve uma revolução, uma revolução apostólica nos últimos anos. Surgiram-se muitos apóstolos, muitos legítimos, muitos ilegítimos, e muitos legítimos, porém desalinhados, não foram tratados, não foram preparados. Mas a revolução profética ela ainda não aconteceu. Eu estava pesquisando sobre isso. Ainda é muito difícil se ver na igreja um profeta de ofício legitimado, postulado pelo título. Quando nós vemos no Instagram, profeta Vinícius Iracet, esse é uma raridade, profeta Amaro, né? Lá, agora nós vamos ter o Tony, eu consegui falar com o Tony Calado, ele vai fazer a live conosco no sábado, mas é uma coisa que ainda é distante para o Brasil. O Brasil ele ainda tem dificuldade. Eu entendo que tem medo. As pessoas têm medo, porque ungir um pastor, tudo bem, o pastor fala, a gente vê se é de Deus, se não é. Ungir um apóstolo, né? Ungir um mestre. Agora, um momento que você unge um profeta como profeta na igreja, a partir de agora, o nível de responsabilidade é muito grande. Afinal, se ele é o profeta, o que ele fala tem peso sobre nós. Então, tem muito receio do povo sobre isso. Agora, vamos falar um pouco sobre nosso tema, apóstolo, profeta. Como ouvir a voz de Deus? Bom, nós podemos falar de várias maneiras de ouvir a voz de Deus, né? Deus fala de várias maneiras.
Aí eu enumerei algumas aqui, não vai dar tempo de falar de todas, mas vamos falar de algumas. Em Lucas capítulo 24, no verso 30 e 31, diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-o lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Uma das maneiras de Deus falar com a gente é através de imagens. Ou seja, os discípulos estavam vendo Jesus e de repente, quando os olhos deles se abriram, que Deus falou com eles que ali era o Cristo ressurreto, diz que Jesus desapareceu. Muitas vezes você está olhando para uma coisa, até para um filme, ou para a natureza de Deus, e Deus ele pode usar aquela imagem para falar algo contigo. Até a gente tem alguns acampamentos aqui na nossa igreja, e um dos testemunhos que a gente conta foi de um homem que ele estava num desses acampamentos, e ele saiu para o lado de fora, e nos intervalos que tem nos encontros, e ele estava pedindo para Deus: Deus, fala comigo, Deus. Preciso que o Senhor fale, que o Senhor ministre em mim. Aí ele disse que estava olhando assim para um pé de limoeiro, olhando para aquele pé de limoeiro ali, falando com Deus, e ele viu um passarinho que chegou e sentou no galho da árvore, exatamente bem na frente dele, sem medo dele, sem nada. E ele conta que aquilo foi um sinal de Deus para ele. Ou seja, Deus usa imagens, Deus usa certas coisas para falar conosco. Muitas vezes a pessoa está lá no banco da igreja e olha para o pastor e Deus ministra algo no coração dela apenas olhando para aquela imagem. Ou seja, essa é uma das formas de Deus falar com a gente. Por exemplo, apóstolo Ricardo, Deus já falou comigo através de muitas coisas, até olhando meus filhos brincar. Quando eu vi meus filhos pequenos, Deus sempre falou comigo através dessas imagens. Sabe aquele momento que você para olhar? Aquele momento ali que você tem aquela contemplação de algo, de uma maravilha de Deus ou de um milagre de Deus na tua vida? Eu creio que Deus usa imagens para ministrar a sua bondade a nós, para ministrar a sua grandeza a nós. Então, Deus usa imagens para falar ao nosso coração. E a Bíblia está repleta desse tipo de relato. Salomão era muito desse padrão, né? Salomão, ele escrevia Sim. as revelações de Deus baseado no que ele via na natureza, nos animais, nas pessoas. Exatamente. Por quê? Porque essa é uma das maneiras de Deus falar com o homem. É um sinal de Deus. E isso a gente tem que ter uma sensibilidade para compreender o que Deus está querendo falar em cada imagem, em cada situação. Amém. Uma segunda maneira de nós ouvirmos a voz de Deus está lá em Atos 16, verso 9 e 10, que diz: de noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Deus fala conosco também através de visões. Aqui nós vemos que foi uma visão dentro de um sonho, né? Ou seja, temos que diferenciar há sonhos e há visões dentro dos sonhos. E aqui a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus trouxe uma visão de um varão macedônio, dizendo para Paulo: vem para cá, ou seja, dando uma direção para ele, através da visão. Através das visões, Deus fala conosco. Até eu escrevi um livro sobre isso, Profeta das Visões, aqui. Nesse livro aqui, eu falo muito sobre isso, sobre vários tipos de visões que nós temos e que cada uma ministra a nós de uma forma. Dentro das visões de Deus tem muitas direções proféticas, porque as visões, assim como os sonhos, é ver a voz de Deus.
Ou seja, Fantástico. as visões e os sonhos é ver a voz de Deus. Não é ouvir, Fantástico. é ver a voz de Deus. E uma Então, imagem vale mais do que mil sim, palavras, não é? com certeza, com certeza. Até eu estava meditando naquela palavra de Daniel, quando o rei, ele viu aquela mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel, parsim. Foi uma visão. E aquela visão, ela tinha um código profético. Meu E o Deus. código profético, apenas o profeta, ele conseguia interpretar. E aqui a gente entende uma coisa, que os profetas, eu não sei se você entende disso, apóstolo Ricardo, mas eu vou falar algumas coisas aqui, e se você não entende ou ainda não viu sobre isso, eu quero que também me fale, tá? Mas Não, mas fica à vontade. os profetas videntes, como Daniel. Daniel era um profeta vidente, porque eles eram conhecidos como videntes, mas é uma classe de profeta. Eu tenho Né? ouvido falar muito recentemente sobre isso e tem testificado demasiadamente no meu coração. Sim. Ou seja, todo sonho e toda visão tem códigos proféticos. Por exemplo, quando eu estou interpretando um sonho, numa live, que a pessoa está me contando, sonhei com isso, sonhei com aquilo. O que eu procuro dentro do sonho dela é um código profético. Porque Deus, ele fala através de códigos proféticos. Numa visão acontece a mesma coisa. Tem visões que Deus nos dá e elas estão repletas de códigos proféticos. É por isso que muitas vezes Deus fala com uma pessoa e ela não busca investigar a fundo o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo revelar a ela. Mas geralmente, por trás daquela visão, tem algo muito maior do que um leigo muitas vezes não consegue identificar. Mas um profeta é como se os códigos proféticos se abrissem para ele. Então Deus fala também através de visões. Tem visões que são claras, que qualquer um pode interpretar. Agora, tem outras visões que são mais profundas, ou que dizem mais do que elas aparentam. Eu costumo dizer, profeta, não sei se você já pensou por essa ótica também, ou se concorda comigo, mas uma coisa que eu sempre ensino para o meu pessoal é que o mundo espiritual, ele precisa informar ao mundo natural antes de fazer alguma coisa. Isso é uma lei do mundo espiritual, tanto Sim. da parte divina quanto da parte maligna. O próprio Cristo ele segue essa lei, por isso ele avisou dos sinais de sua vinda, por isso Sim. existe a palavra profética, por isso existem os profetas. Então, o mundo espiritual não pode fazer nada sem antes anunciar. Por isso, antes de alguém morrer, sempre tem alguém sabendo, que alguém sonha, sentir que fulano vai morrer. Né? Antes do acidente, alguém ficou sabendo. Por quê? Porque a morte, a tragédia, ela é algo espiritual. Antes de um milagre acontecer, alguém tem uma intuição, tem um sonho. Por isso eu sempre digo que... Tudo que acontece no mundo natural, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Isso. E então eu sempre digo o seguinte, independente se a pessoa é profeta ou não, é um grande exercício desenvolver a capacidade de observar os sinais do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual se revela através de sinais. Os demônios sinalizam, os anjos sinalizam, o Senhor sinaliza através dos 5 sentidos, através da visão, como você está dizendo aí, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Sempre algo. Agora, o problema é que a pessoa recebe o sinal e ela fala assim, isso foi porque a minha pressão baixou. Não, é porque eu comi demais ontem. E ela deprecia a oportunidade de interpretar um desses códigos que você está dizendo aí. Faz sentido isso? Faz sentido. E um outro detalhe importante é que a voz de Deus vem pura, mas ela passa pelo homem. Ou seja, e aí vem a capacidade de investigar e interpretar.
É por isso que a gente tem que entender o seguinte: quando Deus ele fala conosco em visão, ou em sonho, ou de qualquer outra forma, até mesmo uma voz que a gente tem no nosso interior, o mais difícil não é ouvir, o mais difícil é interpretar o que Deus está querendo dizer. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa ela sonha que um cemitério não significa que alguém vai morrer. Ou seja, tem que interpretar o que Deus está querendo falar, ou a revelação que a pessoa está tendo naquele momento. Porque tem uma coisa assim, apóstolo Ricardo, uma coisa é o sonho de alma. A pessoa lá come, vai Sim. dormir Vê e muita, sonha vê lá muita com a... Netflix, vê muito filme, é Exato. cheio de coisa na Aí o cabeça. outro sonho é o sonho de revelação. O que é o sonho de revelação? O sonho de revelação, que eu já estou falando de outra forma aí que Deus fala, que são os sonhos, lá em Jó 33:15. O sonho de revelação é onde o espírito da pessoa tem uma percepção muito maior do que está acontecendo ao redor dela do que a própria alma dela. Ou seja, a pessoa que tem uma revelação no sonho, na verdade, o espírito dela que não dorme, o corpo dorme, mas o espírito dela não dorme, está vendo coisas que ela não vê. E ele Isso vem em forma romanceia de sonhos. isso, ele romanceia para que a alma interprete. Um exemplo que eu gosto de dar é aquela história que a pessoa está sonhando que está dirigindo um carro e de repente ela bate com o carro e se assusta. Só que na hora que ela acorda assustada, a porta do quarto dela também bateu. Por quê? Porque o espírito viu aquela situação que ia acontecer, que ia gerar um susto nela, talvez pudesse até dar um problema cardíaco nesse susto. Então o espírito que está acordado, ele vai vendo a porta chegando, ele romanceia, transforma num sonho e traz para ela uma revelação. Agora, isso pode acontecer em situações mais sérias, envolvendo demônios, guerra espiritual, mover de anjos. É isso que você está falando? É que na forma de interpretar os sonhos, por exemplo, se a pessoa sonha isso aí que tu está falando, é uma outra interpretação, né? Então é um Uhum, sonho de revelação. É um sonho de uhum, revelação, ou seja, eu posso não ter maldade contigo e não ter maldade com os meus vizinhos, com ninguém. Mas como eu sou um ser espiritual também, então eu consigo identificar muitas vezes a inveja do que uhum, está no mundo espiritual contra mim. Isso são os sonhos de revelação, são diferentes dos sonhos proféticos. São entendi, sonhos de revelação. Ou entendi. seja, eles conseguem ver o que os O- meus olhos físicos não veem. É uma revelação. entendi. Então é Revelação, ela uma... fala do hoje, do que está acontecendo no momento. O Isso, e profético, ele que ela avisa o não está futuro. conseguindo discernir de forma natural. Fantástico. Então é um tipo de revelação. E um detalhe, todos nós temos, independente se a pessoa é crente ou não é crente. Como eu estou em contato com pessoas todos os dias, tem alguns sonhos de pessoas que me marcam, principalmente quando eu vejo que eles são muito proféticos e que são uma revelação de Deus do que está acontecendo também com a pessoa, né? Teve um senhor de Portugal que ele tinha, na época ele tinha 18, 19 anos, e ele sonhou que ele estava fugindo de alguns touros. E o sonho assim era um sonho bem complexo e tudo mais. E ele casou com uma mulher depois, com 21 anos, não me lembro bem a idade, eu sei que ele casou com uma mulher e ele teve 2 ou 3 filhos com ela. O casamento não deu certo, ela não queria ser mãe, ela não queria ser esposa, acabou deixando ele e os filhos. E ele casou de novo.
Só que ele disse para mim na mensagem, ele nunca conseguiu esquecer o sonho que ele teve com 17 anos de idade. E ele conta que ele acordou na madrugada e não conseguiu dormir mais. E agora, quando ele me mandou a mensagem, ele já tinha 50 e poucos anos de idade. Eita. E eu fiquei pensando, puxa, quantos anos uma pessoa fica guardando algo dentro dela? Esse homem ficou praticamente quase 40 anos guardando um sonho que ele teve. E um detalhe, o sonho que ele teve era relacionado ao relacionamento que ele teria com essa mulher. Eita. Era um E código, então, era um manual. exatamente. Na verdade, Deus estava querendo livrar ele de algo. Deus estava querendo livrar ele de algo. Então, ele nunca conseguiu esquecer isso, porque sempre que se sai de uma direção de Deus, mais cedo ou mais tarde, a conta vem para pagar. É aquela coisa, quando Deus te manda, ele paga a conta. Quando você vai por conta própria, é você que paga, né? É verdade, é verdade. Eu sei o que é isso na prática, meu irmão. E, A gente aprende isso na unha, né? exatamente, exatamente. Então Deus tem muitas maneiras de falar. Sonhos é uma dessas maneiras. Existe também as impressões no espírito. Essa é uma das maneiras que Deus fala com a gente e fala com muitas pessoas. É aquela a impressão, vem algo a você, você sente naquele momento. São as impressões do espírito. Deus está querendo revelar algo para você, está querendo lhe mostrar algo. E se você for sensível, você consegue sentir as impressões do espírito. Uma quarta maneira que Deus fala são através de transes ou êxtases. Em Atos capítulo 11, verso 4 e 5, diz assim: Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Descia um objeto como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e chegou perto de mim. O transe ou o êxtase é uma das formas de Deus falar. Muitas pessoas tiveram a experiência de transe, mas foi entre vida e morte. Uhum. Quando a pessoa dá algum problema na cirurgia ou ela tem um ataque cardíaco e ela se vê fora do corpo. É um estado fora do corpo. O corpo da pessoa está ali, mas o espírito dela está totalmente conectado ao que está acontecendo. Pedro, ele ficou assim, ele foi arrebatado nos sentidos, porque ele estava ali no terraço, ele estava tendo aquela visão contemplativa, e um detalhe do êxtase e dos transes é que a pessoa não consegue se mexer daquele lugar, ela fica totalmente, como é uma intervenção de Deus, o transe, ela não consegue se desligar daquela visão que ela está tendo. Pedro só conseguiu se desligar quando Deus falou para ele: olha, tem 2 homens lá fora te procurando, vai com eles. Aí cortou a conexão. Exatamente. Então, essa é uma outra forma de Deus falar, através de transe, de êxtases, arrebatamentos, são Sim. várias as formas, né? Deus fala através de voz audível. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, como um homem fala a outro homem. Então, essa é uma das maneiras também que Deus fala. Deus, ele manifesta. Através de cheiros. Essa é uma outra maneira de que Deus fala. São revelações, né? Principalmente quem ministra libertação, geralmente, ministros que ministram libertação, eles conseguem, têm essa revelação, essa palavra de conhecimento, de sentir o cheiro. Perfumes, que muitas vezes estão ligados a coisas espirituais, tanto Sim. do mal quanto coisas divinas, como o cheiro do óleo,
um perfume, enfim, são os cheiros, né? Eu lembro aqui, o profeta, de um encontro com Deus que eu realizei na igreja que eu pastoreava. E na primeira noite do encontro eu borrifei um óleo da unção bem cheiroso no ambiente. Só que uma das visitantes ela estava um pouco endemoniada e ela não aguentou o aroma e se trancou no quarto e ficou escondida no quarto do encontro até domingo de manhã, trancada. No domingo de Sim. manhã, ela resolveu vir ao auditório, a ministração era sobre libertação e logo depois batismo com o Espírito Santo. E ela foi liberta e batizada com o Espírito Santo. Mas o interessante é que ela disse que durante meses, por onde ela ia, aquele cheiro da primeira noite a acompanhava. Olha só. Ela falou: olha, por causa da minha malcriação que eu fiz com o cheiro do óleo da unção, Deus me marcou com esse cheiro e para onde eu ia, o cheiro vinha. E Sim, quando o cheiro vinha, ela profetizava, ela era usada em mistérios. Foi uma das maiores discípulas que eu já tive. E foi uma coisa olha tremenda só, a conversão da família dela. E foi olha dessa só. experiência de cheiro aí. Mas que benção. É uma das formas que Deus fala, né? Que geralmente, quando uma pessoa tem essa revelação, isso está remetendo ela a algo ou a alguém. Sim. Então é uma maneira que Deus usa para falar com a pessoa. Agora, Agora, as pessoas, desculpe sim, te interromper, as pessoas precisam sim, ser muito limpas para receber uma revelação de Deus e não puxarem o entendimento para aquilo que elas querem. Porque uma vez, por exemplo, uma pessoa me disse assim: apóstolo, eu tive uma visão agora tão linda, coisa mais linda, apóstolo, com meu pai. Eu vi meu pai deitado feliz num gramado, dormindo, com flores em cima dele, assim. E eu sabia o que era, né? E ela falou: olha, meu pai estava tão bem, como foi bom ver meu pai bem. E eu tive que falar para ela: olha, seu pai vai morrer. Esse é o velório do seu pai. E não deu 3 dias, o pai dela realmente faleceu. Mas ela queria ver a alegria, então ela viu o jardim por uma outra ótica. O pai dela estava sendo enterrado, coroa de flores, né? sim. Então, a revelação ela é algo muito sério, porque não é aquilo que você quer receber ou que você quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar e pronto. Nós temos que nos mover nisso. Exatamente. É que nós enfrentamos um sério problema no Brasil. Qual que é o problema? O problema é que muita gente acabou queimando o ministério profético. As Sim. pessoas pensam que Depreciando. as pessoas pensam que o ministério profético é uma algazarra, quando na verdade o nosso Deus é um Deus sério, trata as coisas de forma séria, zelosa. E há pessoas que, de forma muito escandalosa, elas assim operam nos dons. Eu creio que o nosso Deus, ele é um cavaleiro e que a maneira como ele se move é de uma maneira muito gentil, muito amorosa. E agora imagina eu chegar para você gritando para entregar uma revelação para você ou uma profecia. Afinal de contas, eu estou representando quem? Eu Pois estou é. me representando ou estou representando? Eu estou sendo um embaixador. Eu compreendo que para nós nos movermos no sobrenatural de Deus, nós precisamos ser o tipo de profeta de palácio, que sabe se mover em todas as esferas. E a falta de ensino, a falta de ensino para as pessoas, né? De elas compreenderem a como se mover nos dons. Eu fui o tipo de profeta que fui talhado a facão, podemos dizer assim, porque não tive grandes mentores profetas, né? Tive mentores pastores, tive grandes mentores pastores. Agora, grandes mentores profetas, não. Porque geralmente quem tem o dom, apóstolo Ricardo, ele não abre muitos segredos do que ele tem. A gente vê que
os maiores segredos da unção, do poder, dos dons, das transferências, das impartições, isso não é revelado. Algumas coisas são passadas, mas muito pouco, né? Às vezes tem gente que diz, não, vem aqui que eu vou mostrar para você, e não mostra nada. Então, é difícil encontrar mentores que sejam profetas, né? Interessante isso. Isso é muito sério, né? É Sim, é sério muito sério. porque nós tendemos nós fomos chamados para fazer discípulos com o dobro da unção, principalmente no ministério profético, é o que nós vemos no Antigo Testamento, o padrão da unção dobrada. O meu discípulo precisa. Se Elias abriu o Jordão, Eliseu, no mínimo, tem que abrir também. No mínimo. Sim, Se Elias ressuscitou morto, os ossos de Eliseu vão ter que ressuscitar. Né? Agora, na igreja moderna, nós vemos o contrário. Meu discípulo precisa ser um pouquinho menos do que eu, para que o discípulo dele seja um pouquinho menos do que ele. E nós vamos gerando uma geração de nanicos, até que uma hora o nanico vai ser tão sim. pequeno que o ministério desaparece. Foi o que aconteceu com o ministério profético no Brasil. É que, além disso, nós temos visto a igreja. Eu acho interessante, a igreja é contra o aborto, mas ela não é contra matar ministérios. Não, é verdade. Uau, uau, uau! Isso Porque vira uma frase para livro, isso aí. Meu Deus, o meu que que Deus. acontece? O que tem de pessoas que estão nos bancos da igreja e que têm dons, às vezes, muito mais extraordinários do que muitos pastores que estão pregando. Misericórdia, né? Essa é uma triste verdade, né? Nós Essa temos é uma triste trabalhado verdade. nós temos trabalhado muito Efésios 4, porque eu, quando lia Efésios 4, eu via os 5 ministérios. Hoje Sim, eu não vejo apenas os 5 ministérios, eu vejo 8 ministérios. Porque a Bíblia diz, ele, já começa o primeiro, é o primeiro ministério. Chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo. Então tem ele, tem os 5 ministérios, tem os santos e tem o corpo. O nosso trabalho é aperfeiçoar os santos, que é fazer isso que você acabou de falar, despertar o poder oculto da igreja, para que sim, todo o corpo, que é o resto da igreja, os mais fracos, sejam ativados no sobrenatural. E sim, é o que não acontece hoje. Hoje, o apóstolo, ou o mestre, ou o profeta, ou seja quem for, retém para ele o poder, para que ele se torne o ídolo e o showman da festa, não sim, é isso? sim, é verdade. É que uma coisa que a igreja, ela, como é que eu posso dizer, ela tem subjugado são os pequenos ministérios. E quando eu digo pequenos ministérios, são ministérios que não têm expressão, mas têm dons preciosos. Ou Bom, seja, são pessoas que têm algo de Deus na vida delas e que elas precisam ser mentoreadas, precisam de base, precisam de conhecimento, precisam de ajuda para se mover no que Deus deu para eles. Só que quando alguém começa a profetizar na igreja, a primeira coisa que você faz é cortar aquele ministério. sim, Porque o sim. pastor diz, ó, toda profecia, toda palavra aqui tem que passar por mim, porque aqui o profeta da casa sou eu. E na verdade, o pastor é o pastor, ele não é o profeta da É. casa, Aham, aham. né? É Não isso mesmo. existe esse negócio, ó, o profeta da casa. Não, peraí. Aí se tem um profeta realmente como pastor da casa, é uma coisa. Agora, se não é, tem que dar ouvido, o pastor tem que ouvir. E um detalhe, às vezes os ministérios proféticos não crescem porque ninguém ensinou eles a se arriscar. E uma vez que eles se arriscaram e falaram para mais, porque o problema dos profetas é isso, eles falam o que Deus falou e o que Deus não falou. Às vezes até para deixar a profecia ou a revelação mais bonita. Aham. Só que
não teve ninguém para dizer para eles, olha, você tem que ir até onde Deus te fala. A hora que Deus não te falar, você para, não enche linguiça, né? E um detalhe importante, continue ministrando, porque os dons, se você não usa eles constantemente, eles adormecem. É. Por que que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, tu tem que despertar o dom que há em ti? Porque estava adormecido. Porque estava Exatamente. adormecido. Os Fantástico. dons, quando eles não são ministrados de forma frequente, eles adormecem. Se eu parar um mês de ministrar interpretação de sonho ou palavra de conhecimento, eu vou ter muita Uau! dificuldade Uau, de uau, uau, ministrar uau, no uau. profético. Por Fantástico, quê? Porque é fantástico. uma conexão. É uma conexão. E um detalhe, os dons precisam da unção, né? Para que os dons funcionem bem, eles precisam da unção de Deus. Então, de acordo com o nível da unção, daí tem que ensinar o profeta a buscar a unção de Deus. Porque a unção vai ajudar ele a manusear o dom. Os dons são como instrumentos de guerra, mas as habilidades vêm pela unção. Bom, Fantástico, estou me fantástico, estendendo. fantástico, fantástico, genial. Não, você está dando ouro para nós aqui e ouro que eu tenho certeza que esse povo vai usar. Deixa eu aproveitar essa pausa rápida aqui, que eu já vou dar aquela consideração e depois você fica à vontade. Gente, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e nós estamos com um propósito, um projeto de criar um conteúdo de restauração de identidade para a igreja, para pastores, para apóstolos, para crentes no Brasil e no mundo. A igreja vai sair dessa pandemia pedindo, me ajude, eu preciso me restaurar. E Deus está levantando uma geração de profetas e apóstolos para preparar material legítimo que alimentará essas pessoas. E eu, na minha parte desse trabalho, estou todos os dias fazendo lives com profetas e apóstolos de voz com peso nacional e mundial. Então já tivemos aqui nas nossas lives apóstolo Coraiola, apóstolo Profeta Amaro, Judá Bertelli, Gelson Becker, tantos outros, Alcione Emerick, tantos outros, são muitos nomes. Essa live aqui é a live de número 57 e vamos continuar até, se Deus permitir, 400 lives. Então, nessa semana é a semana profética. Semana que vem nós teremos a semana de mudança de mentalidade, cultura de reino. Na outra, vamos ter uma semana só de paternidade, sempre tendo convidados muito especiais, assim como o profeta Vinícius. Se você que está nos assistindo tem desejo de receber esse conteúdo, o que foi falado aqui até agora, falamos muito sobre 5 ministérios, Comissão dos 7 Montes, Ativação Profética, Ministério de Anjos e agora temos falado sobre o Ministério Profético. Se você tem desejo de receber esse conteúdo, é importante que você se inscreva no nosso canal, que é Ministério Ricardo Ribeiro, e lá em cima tem o meu WhatsApp, ou no meu site ministérioricardo.ribeiro.com.br, também tem meu WhatsApp. Você pode me chamar hoje e falar, apóstolo, me manda playlist. Isso não tem custo, todos nós estamos fazendo isso com amor e para o reino, não é para nenhum de nós. Então, tem esse interesse, siga-nos no Instagram, pega o meu canal no WhatsApp, pode sem problema nenhum pedir que eu vou enviar o link da playlist para que você veja ali o que tem de edificação para a sua vida, inclusive essa live aqui que vai ficar salva no Instagram. Dado o recado ao profeta querido, temos mais uns 5 minutos, fica à vontade para fazer o que você quiser, a festa é tua. Bom, primeiro eu quero agradecer, apóstolo, de poder estar aqui junto com você e junto com toda essa turma aqui. Tem uma grande igreja aí com a gente, mais de 400 pessoas. Glória a Deus. Que bom, né? E dizer a você que tem um chamado de Deus, tem um ministério, você não pode deixar matar isso. Amém. Você não pode deixar com que o tempo também seja o seu inimigo. Eu perdi muito tempo. Eu sempre digo nas escolas de profeta que eu sempre fui uma pessoa que
buscou agradar a Deus desde da minha juventude. Mas eu perdi tempo no sentido que eu não entendi a plena vontade de Deus para a minha vida nos primeiros, digamos, 8, 9 anos de ministério. Estava ganhando vidas, estava edificando uma grande igreja, mas eu não estava no centro do propósito de Deus. E isso faz muita diferença na vida da gente. Saber o que Deus tem para a gente. Hoje eu estou fazendo exatamente o que Deus quer para mim. Amém. Eu nunca me vi como um escritor de livros. Hoje eu já estou indo para o meu 6º livro. E tudo isso veio do cumprimento do meu chamado original. Porque se Deus levantou você de uma forma, não tente agradar os homens sendo de outra forma. Amém. Você tem que ser o original de Deus. Amém. Essa terra e essa geração precisa de pessoas originais. Amém. Eu conheço um monte de gente que elas correm só atrás do que está dando certo. Você não tem que correr atrás do que está dando certo. Você tem que correr para a revelação de Deus para você. Se eu não andar por uma revelação que Deus tem para mim nesse tempo, eu vou perder tempo e vou perder também de subir os degraus da promoção de Deus para o meu ministério. Eu estou fazendo mais em 2 anos do que eu fiz em quase 10, porque eu entrei no centro da vontade de Deus. Amém. No ano passado eu escrevi quase 4 livros. Amém. Tudo isso aconteceu porque eu entrei no centro da vontade de Deus. Por isso eu lhe aconselho a você que está aí ao vivo, a você mergulhar na revelação que Deus tem para a sua vida. Enquanto você não descobrir a sua função no corpo de Cristo, você vai perder muito tempo. E não é o que nós temos aqui nessa terra. Nós não temos tanto tempo assim para dar e para vender. Apóstolo, foi um prazer estar contigo, prazer estar aí com toda a turma que está com a gente e que Deus abençoe. Se vocês quiserem conhecer o meu canal no YouTube, Profeta Vinícius Iracete, vá lá, nos acompanha e você vai ver a atuação dos dons. Tá bom, Glória a gente? Deus. Meu irmão, grato por esse tempo precioso. Para mim foi muito enriquecedor, muito enriquecedor. Eu acredito que Deus une pessoas para novos ciclos. E precisando da nossa reciprocidade, naquilo que Deus lhe revelar, pode contar sempre. Nosso povo vai te seguir, isso é fato, tenho certeza que vai começar a aparecer gente aí te seguindo, e essa live vai ficar no YouTube e vai gerar resultados perpétuos. Obrigado, te amo, mano. Deus abençoe. Amém, viu? um prazer, viu? Deus abençoe a todos. Até. Tchau, tchau. Amém.